no entendimento é o próprio Deus. Quem abre o nosso entendimento é o próprio Deus. Pai, nesta noite nós te louvamos, nós te agradecemos por estar neste lugar. Pedimos a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja atuando em nossas vidas, abrindo o nosso entendimento e que nós possamos nessa noite, ó Pai, aprender e absorver o Teu ensino e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Traz um copo com água para mim, por favor. Eu esqueci de trazer. Irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa matéria, né, de PVI, que são princípios que a nossa igreja caminha, princípios da nossa visão, e são vários, né, e nós vamos dar continuidade. Quanto à avaliação, eu já tenho pensado num método de avaliar, não vai ser difícil, vai precisar só de você e a Bíblia, e o Espírito Santo. É sob consulta, né? Então não é nada difícil, e eu creio que a gente vai ter vou ver se eu consigo, uma das aulas, dos momentos nossos aqui, fazer essa avaliação, né? E posso mandar também lá no grupo de WhatsApp. Você pode imprimir lá, vou mandar em arquivo, né, de PDF, você pode imprimir e responder de próprio punho. Amém? Então vamos lá. Um dos princípios que nós cremos e andamos é sobre a oração. No nosso encontro, o último encontro, nós falamos sobre a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos abrir falando sobre a oração. Tanto a leitura da Bíblia quanto a oração são princípios, são os principais princípios para que o cristão possa caminhar na fé, que ele possa se consolidar na fé. A gente costuma dizer que são as duas pernas do crente: a leitura da palavra, a leitura da Bíblia e a oração. Porque através da palavra você adquire o quê? Conhecimento. Você vai entender o que é Deus, você vai entender quem é você nesse universo espiritual e qual o propósito de Deus para a sua vida. Então é onde você adquire esse tipo de conhecimento, essa revelação. É através da leitura da palavra de Deus, teu contato com a palavra de Deus, lê mesmo. E quanto mais você lê, mais você tem entendimento. E o outro princípio que nós falaremos é a oração, que é o relacionamento. É a forma de nós nos relacionarmos com o nosso Deus, de nós interagirmos com o nosso Deus. Você tem um conhecimento através da palavra de quem é Deus, e através da oração você vai se relacionar com esse Deus. Verbalizar o que é você, o que está em você, como você se sente, o que você quer, o que você espera de Deus. Você vai verbalizar. Então a oração, né, é onde nós nos relacionamos com Deus. Orar significa conversar, dialogar e ter comunhão com Deus, sendo uma forma de aproximar a alma humana ao Criador através de pedidos, de agradecimentos e de adoração. A oração na vida do cristão não é uma opção. Nas nossas vidas, a oração, eu não sei se eu quero, hoje não dá, não, vou pensar amanhã, não, hoje eu quero. Não, não é uma opção. Nós, na condição de cristãos, nós temos que nos relacionarmos com o nosso Deus. E esse relacionamento, um dia, partiu de Deus para o homem. Esse relacionamento partiu de Deus para o homem, lá quando estava Adão e Eva lá no jardim. A palavra de Deus fala que Deus vinha visitá-los. E quando Deus vinha visitá-los ali no jardim, obrigado, tá? Deus abençoe. Eles dialogavam, eles conversavam. Era um bate-papo ali.
E aí, Adão, como é que tá as coisas? Ah, Deus, hoje foi difícil, né? Você conseguiu colocar nome naqueles animais lá? Eu consegui, mas teve um ali que correu. Não, era uma interação entre eles. Só que através do pecado, esse canal, né, ele foi comprometido. E hoje quem busca esse relacionamento tem que ser nós. Nós é que temos que buscar esse relacionamento com Deus. E como eu falei, não é uma opção, é essencial para a nossa vida cristã. Leitura da palavra, oração. As duas pernas que nós devemos andar. É o que nos firma. Orar, colocar. E como eu já li aqui, é uma forma de você colocar diante de Deus os seus pedidos, seus agradecimentos e adoração. Lá em Tessalonicenses 5,17 fala isso, orai sem cessar, né? O apóstolo Paulo fala isso. Na Bíblia há muitos exemplos de pessoas que oraram. Muitos. Quando você abre a Bíblia, você vai ver muitas orações. Porém, o principal personagem da Bíblia é Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus que desceu e se encarnou. Ele é o próprio Deus que desceu e se encarnou. Então ele é o personagem mais importante da Bíblia. É Jesus Cristo. E ele orava. Jesus Cristo orava. Né? Ele orava constantemente. Ele se afastava. Jesus Cristo, no tempo dele aqui na terra, as multidões pressionavam, as multidões iam até Jesus. Jesus atendia eles. Imagina a correria que não era a vida de Jesus. Imagina. Por exemplo, nós tivemos aqui uma campanha com o pastor Ezequiel. Olha o tanto de pessoas que vieram num culto à noite. Agora você imagina Jesus durante todo o dia. E todos os dias. Milhares de pessoas procuravam Jesus. A gente vai ver na Bíblia que eram multidões que comprimia ele, que apertava. E onde ele chegava, as multidões corriam para ali. Só que Jesus ele conseguia tempo para orar. Mesmo cansado, mesmo ali sendo filho de Deus, mesmo ele sendo Deus encarnado, Jesus orava. Porque ele entendia o quanto era importante orar. E também, por exemplo, para nós, que independente do que nós queremos ser na igreja, do que queremos ser no reino de Deus, nós temos que orar. Não há crente grande o suficiente que não precise ler a Bíblia nem orar. Todos nós precisamos, do menor ao maior, do mais importante ao menos importante. Amém? E sobre a oração, para facilitar o nosso entendimento, Jesus ele colocou lá em Mateus 6,5 a oração universal. Que ela não, quando fala de ser uma oração universal, não é que eu tenho que ficar falando só essa oração, mas é o que ela significa. Ela tem um significado. Cada frase aqui, cada versículo, tem um significado. Amém? Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, vos digo que eles já receberam pela sua recompensa, a sua plena recompensa. Então, o versículo 5 aqui ele diz o seguinte: quando vocês orarem, nós não temos que orar, não é para que os outros vejam que eu estou orando. Eu vou orar, olha, o pastor Miguel está orando desde 5 horas da manhã. Não é para impressionar ninguém. Quando eu faço nessa intenção de impressionar alguém, eu estou sendo hipócrita. Olha a palavra que Jesus usa. Eu tenho que orar para buscar um relacionamento com Deus e não para provar para você que eu oro. É algo íntimo entre eu e Deus. Continuando. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Quando orarem, não falem por falar, como faz os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe
do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paz. Então a nossa oração, ela tem que ter esses fundamentos. Eu não devo orar para que os outros vejam, porque se você me ver orando, ó, o pastor Miguel está orando desde 5 horas da manhã, ó, já é meio-dia, está lá, não para. Nosso pastor Miguel é uma bênção. Ó, vamos bater palma para ele? Jesus fala, deixa bem claro no texto, que quando você bate palma para mim, eu já recebi a minha recompensa. A minha recompensa foi as suas palmas, porque eu estava orando para impressionar você. Ele fala que nós temos que entrar no nosso quarto e orar para Deus. E quando ele fala aqui de um quarto, ele não está falando só de um quarto na sua casa, mas de um momento que ele é só para aquilo ali. Um momento específico. É um momento que você vai se dedicar naquilo ali. Você pode orar no seu serviço. Talvez você não tenha um quarto, mas lá no seu serviço, não, eu vou destinar 10 minutos no horário de almoço para me orar. E você vai procurar um lugar ao lado ali e vai orar. E ele fala que Deus que está vendo você em secreto vai te abençoar externamente. Você pede em secreto: Deus, eu quero isso. Estou sendo específico. Eu não sei o que você está pedindo, mas Deus vai te abençoar de tal forma que depois eu vou ver o que você pediu, porque Deus vai te dar. Ele vai te responder. Olha que coisa tremenda, né? E aqui Jesus fala também que quando a gente for orar, nós temos que primeiramente, Pai nosso que estais no céu, reconhecer Deus como Criador e Pai, enfatizando a intimidade, amor e a sua transcendência. Ou seja, Pai nosso que estais no céu. Muitas vezes nós queremos orar, já chegamos despejando um monte de problema para Deus. É ou não é? Já chega com um desabafo. Mas a oração correta é essa: meu Pai que estás no céu, santo é o teu nome. Você já começa reconhecendo quem é Deus na sua vida. Então, nossa oração deve começar assim. Foi Jesus que disse. Reconhecendo quem é Deus em nossas vidas. E que Ele está no céu. Santificado é o teu nome. Isso aqui já é honra, reconhecimento. Reconhece a santidade de Deus. Né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Desejo de que o governo de Deus se manifeste na minha vida e na vida na terra. Venha o teu governo sobre nós. É como se eu falasse assim: não seja feita, Deus, a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque é o Senhor que me governa. E muitas vezes na nossa oração nós queremos pressionar a Deus, uma forma errada da gente orar, como se fosse nós que mandássemos em Deus. Como se fosse nós que governássemos a Deus. Deus, faça do jeito que eu quero. Se não for igual um menino birrento. Se não for desse jeito, eu não quero. Tem que ser do meu jeito. Aquela mania de ser controlador. Mas aqui não, venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. Então nós temos que orar sempre pela vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala, irmão, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós vamos colocar diante de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós já começamos a colocar diante de Deus a nossa confiança de que Ele vai suprir as minhas necessidades. E eu já começo as minhas petições, porque o Senhor vai me dar o pão. Eu não começo pedindo, eu começo declarando. O Senhor vai me dar o pão, o Senhor vai me dar o alimento, o Senhor vai me dar o vestuário, o Senhor vai me dar a provisão para que eu pague minhas contas. Nós temos a certeza que Deus vai nos abençoar.
Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. E aqui é um versículo que nos compromete muito. Deus nos perdoa, assim como eu perdoo o meu próximo. Traduzindo, se eu não perdoo o meu próximo, Deus não me perdoa. Olha como é forte isso. Isso aqui fala de relacionamentos, irmãos. Relacionamentos, primeiro com Deus e segundo com o nosso irmão. Nós temos que manter o nosso relacionamento sadio. Ter um relacionamento curado com Deus e com nossos próximos. E depois ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Então nós estamos pedindo proteção e auxílio para superar os desafios e todo o mal. Devemos orar por nós mesmos, pelo próximo e pelas autoridades. Amém? A Bíblia fala que nós temos que orar pelas autoridades. Ele não fala se é autoridade boa ou ruim. Nós temos que orar por elas. Temos que orar por nós, pelo próximo, oração intercessória, interceder pelo próximo, por um filho, por uma pessoa. E orar por nós mesmos. Você pode orar por você mesmo. E é o que você faz constantemente, pelos seus pedidos, seus anseios, seus sonhos, projetos. Isso não é pecado, não. Nós temos que orar mesmo, colocar todo dia diante de Deus. Amém? Alguma dúvida? Próxima lição, sobre o jejum. O termo jejum vem da palavra grega nestes, que significa não comer. Jejum é, essencialmente, a abstenção de comida por um período específico, com o objetivo de focar na oração e na meditação sobre as Escrituras. É um ato de renúncia voluntária, capaz de trabalhar em nós a mortificação da carne e a submeter nossas vontades à vontade de Deus. O jejum é uma poderosa ferramenta que não deve ser negligenciada. Faz parte de uma vida que busca por uma conexão mais íntima com Deus. É uma chave para a vida de sucesso, uma vida cristã de sucesso. Amém, queridos? Então o jejum, ele não é só passar fome. Não é só deixar de comer. O jejum, ele tem um objetivo. Que a gente deixa de comer, deixa de alimentar, né, saciar nossa fome, alimentar nossa carne. Mas ele tem um objetivo, ele tem uma significância maior do que isso. Aquilo significa que você está abrindo mão das coisas carnais para ter uma conexão mais apurada, mais direta com o próprio Deus. Porque o que nos impede de ter uma conexão apurada com Deus é a nossa carne, os desejos carnais, através dos pecados, das concupiscências. Então o jejum ele vem mortificar a carne. O jejum está dizendo, é você mandando assim, carne, quem manda em você sou eu. E o jejum não é somente de alimento. Eu posso jejuar de rede social, eu posso jejuar de televisão, eu posso jejuar daquilo que rouba o meu tempo, daquilo que rouba, que interfere na minha comunicação com Deus, no meu relacionamento com Deus. Eu posso fazer jejum disso aí. Vou passar 30 dias jejuando sobre televisão. Não vou nem ligar a televisão na minha frente. Eu posso fazer um jejum aqui de redes sociais. Vou passar um mês sem mexer no Face nem no Insta. Olha que coisa difícil, irmão. Hoje, né? O jejum do Face e do Insta. Tenho certeza que vai sobrar muito tempo. Muito. Porque a gente diz que a vida está corrida, mas a gente consegue ficar 3, 4 horas olhando para o celular. Não é verdade? Então o jejum é tudo isso aí, né? E é de forma voluntária. Eu não posso te obrigar a jejuar. É algo que tem que partir de você. O próprio Deus não vai te obrigar a jejuar, mas é uma ferramenta de santidade. É uma ferramenta que vai aperfeiçoar a nossa santidade diante de Deus. O jejum está diretamente aliado à oração. Orar, jejuar, né? Colocar ali diante de Deus. Então o jejum, né, ele é recomendado quando você tem um tempo de qualidade. Eu estou em dificuldade, né? Vou orar e vou ficar orando e jejuando até meio-dia. Não é só vou passar fome, não é isso. É um tempo dedicado àquilo ali. Naquele período você está orando, você está matando a carne
você está orando, você está relacionando com Deus, você está lendo a Bíblia, você está cantando, você está adorando, então você está alimentando o Espírito. Eu deixei de alimentar a carne para alimentar o Espírito. E eu te torno o quê? Um cristão mais forte espiritualmente. Amém? Jesus também fala lá em Mateus 6,16. Né? Eu não vou ler não, porque vai tomando tempo. Vamos falar agora sobre mordomia cristã. O que você entende por mordomia cristã? A palavra mordomia ela vem derivada do quê? De mordomo. Quando nós falamos de mordomia cristã, é o reconhecimento bíblico de que Deus é o dono de todas as coisas e que nós, servos dele, nós somos administradores, nós somos mordomos. Por exemplo, Deus te dá tudo que você tem, foi Deus que deu. E você administra isso. Cabe a você administrar o que Deus te deu. Aqui nós estamos falando da mordomia cristã. Cristã. Nós somos os mordomos. A palavra mordomo vem do latim domus, que significa administrador de uma casa. E nós temos que estar atento porque Deus confiou a você. E aqui eu estou falando de mordomia cristã, fala especificamente dos atributos espirituais que Deus te dá. A mordomia cristã é relacionada aos atributos, os bens espirituais que Deus te dá, tais como dons, ministérios, capacitações espirituais. Jesus fala sobre os talentos, Deus distribuiu talentos. Deus distribui dons. Deus distribui capacitações espirituais para que você possa edificar o corpo. E nós temos que administrar isso. E Jesus fala que Ele cobra isso de nós. Olha só, tem a recompensa e tem também o castigo. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato? Quem seu Senhor encarrega os seus servos para lhes dar sua porção de alimento devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, Deus nos encarregou de uma missão e nos capacitou com ferramentas espirituais. Então, a partir desse momento, eu tenho que administrar e executar o projeto de Deus. Isso é mordomia cristã. E ele fala que bem-aventurado é o servo que, quando ele voltar, estiver trabalhando, estiver administrando fielmente. Em contrapartida, olha só, aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara, não faz o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras do castigo, receberá poucos açoites. Olha que palavra dura. A quem muito é dado, muito será cobrado, irmão. A quem muito é confiado, muito mais será pedido. Então, a mordomia cristã é eu receber essa capacitação divina para o meu ministério. Por exemplo, eu sou pastor. É um ministério. Para ser pastor, eu recebo ferramentas espirituais. E aí eu sou um pastor negligente. Deus vai me cobrar. O que Deus espera de mim como pastor é que eu administre esses recursos, esse dom, esse talento que Ele me deu, esse chamado. E que quando Ele voltar, eu esteja praticando o meu chamado. Eu esteja praticando, distribuindo com a igreja o meu chamado. As ferramentas estejam em funcionamento. O que Deus espera de mim é isso. É o que Deus espera de um líder. Você, quando for exercer sua liderança, você vai ser capacitado por ferramentas espirituais. Você vai ser por dons espirituais.
E mordomia cristã é você administrar essas capacitações, esses dons. Amém? Para o crente, o grande objetivo da mordomia cristã é trazer a glória de Deus e contribuir com o avanço da sua obra. Por fim, encontramos no próprio Cristo, nosso maior exemplo de mordomo fiel. Ele desceu do céu e veio ao mundo cumprir a vontade do Pai que o enviou. Se hoje nós temos salvação, é porque ele respondeu a esse propósito com a mordomia perfeita e eficaz. Olha só, o maior exemplo de mordomia, de mordomo, é Cristo. Ele recebeu de Deus a missão, ele foi capacitado por Deus para executar a missão e ele cumpriu a missão dele. E nós estamos aqui hoje porque ele cumpriu. Então, Cristo é o nosso maior exemplo de mordomia cristã. Mordomia também fala das finanças. E aqui vem para o aspecto financeiro de nossas vidas. A mordomia financeira, sob uma perspectiva cristã, é a administração fiel e sábia dos recursos financeiros que Deus confiou a nós. Ou seja, o dinheiro que você tem, aquilo que você recebe, foi Deus que te deu. O cristão tem que entender a partir desse princípio. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Porque essa é a verdade. Lá em João fala que o homem não pode receber nada se do céu não for dado. Então o nosso entendimento é esse. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Eu tenho o meu salário. Por que eu tenho o meu salário? Porque eu que estudei, passei num concurso e trabalho. Não. Foi Deus que me deu competência, condições de estudar. Foi Deus que abriu a porta e eu passei. Foi Deus que abriu a porta e eu continuo trabalhando. É Deus que me dá a força. E esse dinheiro que eu recebo, foi Deus que permite eu receber. Nosso entendimento é esse como cristão. E cabe a nós administrarmos o nosso dinheiro. Amém, irmãos? Cabe a mim e você. Deus não se intromete na sua administração, não. É você que vai administrar. Certo ou errado é você. Fracasso ou sucesso, você é o responsável. O dinheiro não é um problema. O problema, irmão, é o amor ao dinheiro. Dinheiro é uma ferramenta. Nós precisamos de dinheiro. Já viu aquela frase, o dinheiro não traz felicidade? Você concorda com ela? Eu não concordo, não. Porque a falta de dinheiro também não traz. A nossa felicidade não está no dinheiro, em ter ou não ter. A nossa felicidade está em Deus, irmão. Mas o dinheiro ajuda em muita coisa. Facilita muito. Facilita mesmo. Não é verdade? Hoje, de repente, você veio a pé para cá. Se tivesse um pouquinho de dinheiro, você tinha vindo caminhando, tinha vindo de carro. Então o dinheiro facilita a nossa vida. Nós precisamos do dinheiro. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ser rico, irmão. Por muitos anos a igreja pregou que, não a igreja nossa, mas a igreja cristã de um modo geral, que era praticamente pecado ter dinheiro, era pecado ser rico. E não é pecado ser rico. Amar o dinheiro sim é pecado. Eu não tenho que amar o dinheiro, não tenho que confiar no dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Se você recebe R$1.000 por mês, você vai ter uma qualidade de vida. Se você recebe 10 mil por mês, sua qualidade de vida melhora. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E Deus quer que a sua qualidade de vida seja boa. Só que para adquirir o dinheiro, depende também do nosso esforço. Não adianta eu ficar de braço cruzado, sem fazer nada. E vou ter muito dinheiro. Não vai ter, irmão. De graça é só a salvação. Mas quando você se esforça, Deus recompensa o teu esforço. Não adianta só você orar para passar num concurso, você tem que estudar também. Tem que estudar, porque Deus não vai ser injusto com quem estudou. Então ter dinheiro, irmão, não é pecado, e nós temos que buscar sim ter dinheiro. Agora o que eu não posso é confiar no dinheiro. O que eu não posso é depender do dinheiro. Eu dependo de Deus, eu confio em Deus. É como o apóstolo Paulo falou. Eu sei viver em Deus quando eu tenho muito,
E eu sei viver em Deus quando eu não tenho nada. É Deus. O mais importante é Deus. Não é o que você tem aqui na terra, é Deus. Amém? Lá em 1 Timóteo que diz isso, 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desejarem demais o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então não adianta eu desviar de Deus, eu abandonar a Deus e seguir o dinheiro. Ele fala que muitos já fizeram isso. E ficaram o quê? Atormentados. Então o certo é eu viver com aquilo que Deus me dá. Eu administrar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Nós cremos no dízimo e nas ofertas. Se Deus te dá, existe também aquele que quer tirar. Existe o diabo. Jesus falou isso, eu vim para que vocês tenham vida. E tenham vida em abundância. Mas tem também um ladrão que vem roubar, matar e destruir. Então, ao mesmo tempo que Deus quer te abençoar, o maligno também quer tirar a sua bênção. E quando nós devolvemos o nosso dízimo e a nossa oferta, é uma ordenança. Está lá em Malaquias 3,10, Provérbios 3,9. É uma ordenança. E todo meio de culto, nós pregamos isso. A palavra mais pregada nos cultos é sobre finanças. Já reparou isso? Todo culto que você veio, alguém fez um meio e alguém pregou sobre finanças. Por que nós pregamos tanto sobre finanças? Porque nós queremos o dinheiro? Não. Porque Jesus falou que o dinheiro pode ser um Deus em nossas vidas. Ele pode ser um Deus. Não é que ele é um Deus, mas ele pode virar a se tornar um Deus, Mamon. E muitas pessoas adoram esse Deus, o Deus Mamon. São pessoas suvinas, murrinhas. Ele vê a pessoa passando necessidade, ele não tem coragem de ajudar. Por quê? Porque ele só quer o dele, ele só quer ganhar. Ele ama o dinheiro. Então, todo culto nós pregamos sobre dízimo e ofertas. Porque é uma coisa que nós acreditamos, é um princípio que nós acreditamos. E como está escrito, é a forma e a fórmula que você tem para que o devorador seja repreendido na sua vida. Jesus te dá riqueza, mas o devorador quer roubar. Ele quer tirar. Mas quando você é fiel no dízimo e na oferta, esse devorador, ele é impedido pelo próprio Deus de atuar na vida do cristão, na vida daquele que pratica o dízimo e a oferta. Então o crente, o líder, ele tem que ter esse princípio de entregar o seu dízimo, de entregar a sua oferta. Porque o crente, o líder, ele tem que dizer com as suas próprias atitudes que ele confia em Deus. É Deus que me sustenta. É Deus que me alimenta. É Deus que proporciona o meu salário. Amém? É interessante que lá em Mateus 6 também Jesus fala que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o quê? O teu coração. Mateus 6, 21 e 23. Jesus fala isso. Que onde estiver o seu tesouro, o seu coração está ali. Se o seu tesouro for Deus, o seu coração está em Deus. Se o seu tesouro for o real, a espécie, a moeda real, ou dólar, o seu coração vai estar lá no dólar. É isso que Jesus falou. E Jesus também deu exemplo, Teve não exemplo não. Ele viveu uma situação daquele jovem rico. Em Mateus 19, do 16 ao 30, nós sabemos do jovem rico, que ele praticava os mandamentos, ele queria seguir Jesus, e quando Jesus falou para ele, só te falta uma coisa, realmente, você está 99%, mas te falta uma. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me siga. Quando Jesus falou aquilo, irmão, não era que Jesus queria que ele fosse pobre, não. Não é que Deus falou, eu quero que você seja pobre. Não, não é isso. É porque Jesus viu que ele confiava na riqueza. Que o Deus dele era a riqueza. E Deus não queria ele pobre. Mas Deus quer que nós confiamos nele. E Jesus falou isso para ele.
vende tudo que você tem, dá um spoiler, vem e siga-me. E o que é que aconteceu com aquele jovem? Ele provou que Deus está certo. Ele provou que Jesus estava certo. Ele deixou Jesus de lado e foi embora. Porque ele confiava nas riquezas. Ele amava mais as riquezas. O coração dele, o tesouro dele, era as riquezas. E onde está o tesouro, estava o coração. Então é impossível alguém seguir Jesus sem ter o coração em Jesus. Olha como é forte isso. Aí nós vamos... Uma pessoa que tenta servir Jesus, seguir Jesus, sem que o coração esteja nele, é uma pessoa hipócrita. Porque ela está dizendo com a boca, mas o coração está longe. Então, olha só como é importante essa questão das finanças. Amém? Para a gente administrar o que a gente ganha, irmão, o que a gente recebe, Deus não quer que ninguém seja endividado. Deus não quer a pessoa bater na tua porta, te cobrando, seu nome negativado no SPC, no Serasa. Deus não quer isso para você. Deus não quer. Não é propósito de Deus. Devemos evitar o endividamento. Nós temos que administrar o que eu ganho, o que eu recebo. Meu salário é R$1.000. Eu não tenho o direito de gastar 1.100. Quando eu gasto 1.100, eu estou promovendo um endividamento. O que é 1.100 esse mês, no próximo pagamento, já vai ser 1.200, 1.300. No outro subsequente, já dá uns 1.500. E chega num ponto que eu só estou pagando dívida, que não tem nem pagamento mais. Eu vou pegar um dinheiro aqui e vou comprar um pão. Ixi, não, esse dinheiro aqui é todinho para pagar dívida. Não tem mais dinheiro para comprar pão, não. Porque nós vamos gastando mais do que nós recebemos. Então, mordomia cristã, mordomia financeira, é eu administrar o que eu recebo. Eu saber gastar o que eu ganho. Então, para você evitar problema, evite o endividamento. Gasta aquilo que você pode gastar, irmão. Cheque especial, cartão de crédito, tudo são ciladas. O cartão de crédito facilita tudo, não é? Não, moço, tem dinheiro? Tem não, passa o cartão. Mês que vem ele chega. Aí o mês que vem, já tem outra prioridade, que não, além daquela. Tem outras prioridades. E aí eu não vou conseguir suprir, né, aquela prioridade. Ou eu passo necessidade dela, ou eu extrapolo e a dívida vai só aumentando. Então nós devemos evitar o endividamento. Consumo consciente. Outra forma. Eu recebo R$1.000 por mês. Esse dia eu estava olhando o preço de tênis. Tênis bom para corrida, eu gosto de correr. É de R$600 para cima. Um tênis bom para correr, bom. Aí a pessoa recebe R$1.000 por mês. Mas você consegue alguns que não são tão bons por 200, por 150. Só que muitas vezes a pessoa que eu corro do lado dela está com um tênis de R$1.500. E aí eu quero impressionar ela. Eu também quero estar no padrão. Aí eu recebo R$1.000 por mês. O tênis é 1.500. Olha só o problemão que tem. O que eu vou comprar, irmão, para me correr? Eu vou deixar de correr? De praticar meu esporte? Não, mas vou comprar um mais em conta, que cabe dentro do meu orçamento. Eu não corro. Então para que você vai comprar um tênis específico para corrida? Aprender a comprar, a gastar só naquilo que você precisa. Isso aqui fala de um consumo consciente. Poxa, eu tenho que colocar dentro de casa 2 pacotes de arroz, 2 de feijão, 1 de açúcar, as compras básicas ali, as compras para dentro de casa. Não, mas eu quero ir numa festa. Qual é a prioridade? O sustento ou uma roupa nova para ir para a festa? São essas coisas que nós temos que pensar. É isso que Deus falou que nós temos que administrar. Porque Deus não quer você endividado.
Deus não quer você sufocado, porque o endividamento, irmão, eu não sei você, mas quando você olha para a conta, não tem nada e tem conta para pagar, a gente começa ou não começa a desacreditar de Deus? Cadê a bênção de Deus? Cadê o dízimo e a oferta que eu entreguei? Deus não está sendo fiel comigo, não. Mas Deus fala assim, irmão, irmã, o seu salário é 1.000, você está gastando 2. A competência, a culpa, ela é minha ou ela é sua? É isso que Deus fala para nós. Então nós temos que saber administrar nossas finanças. Amém, queridos? E devemos ser fiéis no dízimo e na oferta. Devemos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. É sinal de confiar em Deus. Deus te dá 100% e nós devolvemos no dízimo 10%. E os outros 90% Ele te dá. É seu. Administra. Isso é mordomia financeira. Amém? Outro princípio tremendo. A cura divina. Você acredita na cura divina? Você acredita que Deus cura? Nós temos que acreditar, porque Deus cura. Amém? A cura divina na Bíblia é a restauração da saúde física, mental e espiritual, operada diretamente pelo poder de Deus, vista como extensão da sua compaixão, do seu poder e da sua graça. A cura divina é parte do plano divino, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A gente vai ver, se você vai ler a Bíblia, você já leu, você vai ver que no Velho Testamento já havia curas. Salmos fala isso, que é Deus que cura. O povo lá, quando saiu do Egito, eles foram, eles não morreram por nenhuma doença no deserto. Deus curava eles, Deus manteve a saúde deles. Eles morreram por rebelião, por pecar, mas não, por doenças. Deus curava no Antigo Testamento e em Jesus. O tanto de milagres que tem no Novo Testamento, a partir de Jesus. Depois em Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia, a gente vai ver no Novo Testamento muitas curas que foram efetuadas por Jesus e efetuada por Jesus através dos seus apóstolos, dos apóstolos que estavam ali pós Jesus. No Velho Testamento, a cura, nós vimos a revelação de um Deus curador, revelado por Jeová Rafá, que está lá em Êxodo 15, 26, que significa o Senhor que te sara. Em Jesus, o profeta Isaías profetizou sobre ele. Certamente, lá em Isaías 53, 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ter atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então Jesus conquistou na cruz o direito à cura divina na tua vida. E nós cremos assim, que Jesus conquistou o direito da cura, que a palavra deixa bem claro, que ele levou sobre ele, ali na cruz, todas as nossas enfermidades. Todas. Não há uma enfermidade que não possa ser curada por Deus. Não há nenhuma que não possa ser curada por Deus. Nenhuma. Em Atos dos Apóstolos, a cura continuou através dos apóstolos. A gente vê ali Pedro, a gente vê o apóstolo Paulo, muitos apóstolos, curando, expulsando demônio, principalmente curando. Aqui fala de cura. É uma manifestação sobrenatural
Então a cura é uma manifestação sobrenatural, divina, onde Deus interfere na saúde física. E ali ele repreende, é repreendido aquele mal e ele é curado. E nós experimentamos isso. Todos nós já experimentamos, irmão, de dor de cabeça, não é verdade? Deus, estou numa dor de cabeça terrena. Eu confio que agora eu oro pela minha vida, que eu seja curado agora. E você é curado, irmão. É pela fé. E você é curado. Amém? Formas de receber a cura divina. Fé e oração. Acreditar no poder de Deus, evidenciado, fica evidenciado pelaquela mulher do fluxo de sangue. Então, uma das formas de você acreditar, de você receber a cura, é através da fé, principalmente, é através da fé. Sem fé, irmão, nada de espiritual acontece nas nossas vidas. Eu tenho primeiro a acreditar, eu tenho primeiro a crer. E aí ela se manifesta no meu corpo. Aquela mulher do fluxo de sangue é um exemplo tremendo. Que Jesus não orou por ela. Ninguém orou por ela, irmão. Ninguém colocou as mãos sobre ela. Ela acreditou que se eu tocar, nem Jesus ela precisava tocar, só nas vestes dele. Ela não precisou tocar em Jesus. Ela acreditou que não precisava tocar em Jesus. Ela acreditou, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela acreditou, ela teve fé. E aqui, cumpriu que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Ela acreditou, e quando ela tocou, instantaneamente, foi assim, ela foi curada. Porque ela creu. Então ela foi curada. Jairo também experimentou isso, quando Jesus foi ressuscitar a filha dele. Creia somente, Jairo. Foi o que Jesus falou para ele. Quando Jesus estava no caminho, e é tudo na mesma história, a mulher do fluxo de sangue, a ressurreição do filho da filha de Jairo. Quando Jesus estava ali indo, a mulher veio e tocou. E teve aquele contratempo ali, com Jesus, os discípulos, a mulher e aquela explicação, aquele evento. E quando Jesus estava chegando próximo à casa de Jairo, vieram falar, não, esquece, tua filha já morreu. E Jesus ouviu. E Jesus falou para Jairo, não, Jairo, creia somente. Quando ele fala creia, tenha fé somente. Basta você ter fé. Ela não morreu não, só está dormindo. E quando Jesus chegou lá, ela estava morta. E Jesus ressuscitou ela. Então isso aqui, a gente vê dois exemplos. Que um foi a mulher que tocou Jesus. E a outra, a palavra liberada de Jesus. Menina, levanta. E ela levantou, a filha de Jairo levantou. Então é através da fé que nós obtemos a cura. Outra forma de receber a cura, com a imposição de mãos através dos presbíteros. Se há alguém enfermo, chama o presbítero, chama o pastor, chama o obreiro. E através da imposição de mão dele, vai ser curado. É bíblico também. Tiago 5, 14 e 16. Tiago 5, 14 e 16. Pela imposição de mãos, haverá cura. E a questão da medicina? Medicina é uma ciência. E, geralmente os cientistas não creem em Deus. Não é verdade? Mas Deus cura através da medicina? Sim, Deus cura através da medicina. Muitas vezes, nós passamos por algum problema de saúde, muitas pessoas passam, e ela ora, ela jejum, ela pede, ela tem fé. E muitas vezes ela não é respondida. E ela procura uma medicina, ela procura um médico. Faz uma cirurgia. E ela é curada. Mas quem é que cura, na verdade? É Deus. Mas Deus permite que a medicina te cura. E se o médico acreditar? Bom para ele. E se ele duvidar? O problema é dele. E para você? Foi curado, é o que interessa. E você sai de lá falando, foi Deus que me curou. Nós vimos aqui o exemplo da irmã Roberta, o testemunho dela. O médico falou, acabou. Quem estava na igreja viu.
testemunho dela. O médico falou, acabou. Ela, não, eu vou orar. É como se ele falasse, nem Deus dá jeito mais. É como se ele dissesse ali com o comportamento dele, pelo que eu entendi. Ah, vai lá, religiosa, então ora, vamos ver se Deus atende você mesmo. E o que aconteceu com a filha dela? Passou pelo procedimento e foi curada. E o médico falou, realmente, foi Deus que curou. Ele teve que reconhecer. Então, irmão, Deus cura através da medicina. Deus cura através de remédio. Você está com a dor de cabeça ferrenha. Deus, eu oro pela minha cabeça aqui agora. Eu repreendo toda a dor. E às vezes a dor não vai embora. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. É verdade ou não é? Aí você vai lá, pega um dipirona, toma, acabou a dor de cabeça. Mas eu acredito tudo a Deus. Não foi o remédio que me curou. Foi Deus que através do remédio me curou da dor de cabeça. Porque nós dizemos por Ele e para Ele. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém, queridos? Outro tema também, outra lição, que é a respeito dos dons espirituais. Acabando já. Os dons espirituais é outra matéria que fala sobre ele especificamente. Vai ter essa matéria na escola de líderes. Sobre o Espírito Santo, dons espirituais e fruto do Espírito. Mas eu só quero ler um texto que nós acreditamos que os dons espirituais são ferramentas, habilidades que o crente recebe do próprio Deus através do Espírito Santo. São dons específicos. Dons específicos. Está lá em 1 Coríntios 12, 1. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando os pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um pelo Espírito, e aqui ele vai falar dos dons, é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro poderes para fazer milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, a outro ainda interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele distribui conforme ele quer. É Deus quem distribui conforme ele quer. Uma coisa eu tenho certeza. Todo líder tem um dom para ele. Ou seja, tem um dom espiritual para todo líder, para todo cristão, para todo pastor, para todo líder de célula. Deus, em Cristo Jesus, libera um dom sobre cada um. Amém? Para que servem os dons? Para edificação do corpo. É para edificar o corpo, edificar a igreja. Por exemplo, eu tenho um dom de curar. Quem aqui está doente? Eu vou orar. Você vai ser curado. É diferente da imposição de mãos. Aqui é um dom específico, irmão. Pessoas com esse dom. A pessoa chega e ele ora e ela é curada, porque ele tem um dom. Ele tem uma capacitação sobrenatural, que muitas vezes outra pessoa não tem. Mas aquela pessoa, aquele irmão tem. E ele ora e a pessoa é curada. Dom da profecia. Ele chega, vem cá, irmão. Deus me dá uma palavra para você e te dá uma profecia. É para que isso aí? Para edificação. É para eu usar para meu bem próprio? Não. O meu dom, eu não uso em mim. Olha que coisa tremenda. Eu tenho um dom de curar, Deus, eu estou doente, vou orar por mim, eu vou ser curado agora. Não é através do dom que eu vou ser curado. Pode ser através da minha fé, mas não através do meu dom. Não tenho que usar o dom para ganhar dinheiro, benefício próprio, para chantagear ninguém,
para expor ninguém. Ah, Deus me deu o dom de revelação aqui, ó, uma palavra de revelação, de conhecimento, que você está vivendo isso, você está fazendo. Aí eu pego o microfone e falo para todo mundo o teu problema. Estou expondo você. Não é para expor, é para edificar. Eu vou chegar até você e falar, ó, esse caminho que você está andando aí, Deus me revelou. É um caminho de morte. Se conserta, se arrepende. Não, você vai se arrebentar. Ah, eu te dei a palavra. O que você vai fazer com ela é problema seu. Estou falando só para você, não falei para mais ninguém. Então o dom, irmão, ele é para isso. É uma capacitação sobrenatural que Deus derrama sobre nós. É um presente para que nós sejamos edificados pelo próprio Deus. Amém? Não vai vir um anjo com o dom de curar e orar por você. Mas o pastor, um crente só, tem todos os dons? Pode até ter, mas acredito que não. Porque ele fala que é para o corpo. Você tem um, eu tenho outro. Eu te edifico, você me edifica. Não, já pensou? Só Jesus operou nos 9 dons. Eu posso até operar num dom que eu não tenha, de acordo com a necessidade. Eu estou ali num problemão ali, e Deus, eu preciso de uma palavra de sabedoria, Deus. Me ajuda com essa palavra. Olha, eu tenho que dar uma palavra de sabedoria para essa pessoa. E o Espírito Santo de Deus que está em mim libera uma palavra. Mas muitas vezes nem é o meu dom. Mas eu dou ali uma palavra de sabedoria. E às vezes eu falo uma palavra de sabedoria que não é o meu dom, que eu nem sei que falei. Mas para aquela pessoa que ouviu, foi uma palavra de sabedoria. Então Deus usa como Ele quer, irmão. O nosso maior problema é querer colocar Deus dentro de uma caixinha que vai, dentro de rótulos. Só vai fazer se fizer assim. Deus só opera se eu andar assim? Não. Deus faz como Ele quer. Aqui ele fala, deixou bem claro, que é Ele que distribui como Ele quer. Só que nós também podemos pedir. Paulo fala isso. Que nós podemos pedir. Ah, Deus, eu quero tanto dom de curar. E você pode orar, irmão. Pode pedir, não é pecado não. Se vai receber ou não é com Deus. Mas fala que nós podemos buscar esses dons. Amém? Outra coisa muito importante. Todo dom, ele deve ser exercido com amor. Tudo que nós fazemos na condição de líderes, de estar à frente, todo serviço que nós fazemos para Deus tem que ser em amor. Olha só o que Paulo fala em Coríntios. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, tudo tem que ser movido pelo amor. Esse texto está lá em 1 Coríntios 13, 1. Tudo que eu fizer tem que ser por amor. Por amor. E o dom é diferente de talento. Ah, eu tenho um talento para tocar violão. Não é um dom, é um talento. O talento são coisas naturais. O dom é espiritual. Dons espirituais só através de Deus. Só através do Espírito Santo. Amém? Mais 5 minutinhos a gente encerra, por favor. Última lição dessa noite é sobre adoração e louvor. Primeiro, adoração. A adoração é um dos aspectos centrais da vida cristã e vai muito além dos cânticos. Segundo a Bíblia, a verdadeira adoração envolve o coração, a mente e as ações, sendo uma expressão de amor, reverência e obediência a Deus. Isso significa que adorar é reconhecer a soberania de Deus, obedecer a sua palavra, expressar gratidão e amor através da nossa vida cotidiana. A adoração. O que é uma pessoa que adora? É só aquele que canta? Não. Adoração é muito mais do que cantar. Adoração é um estilo de vida. Adoração é reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o governo de Deus na minha vida, que Ele é Deus. A adoração parte daí. O reconhecimento de quem é Deus.
E a partir do reconhecimento, eu vou viver a minha vida de acordo com o que Deus espera que eu viva. Eu leio a Bíblia, eu conheço a Deus, Deus é o meu Senhor, e eu vou viver a minha vida. As minhas ações vão ser ações que glorificam a Deus. Por exemplo, eu sou crente. Lá no meu serviço todo mundo sabe o que é que eu sou crente. Mas eu sou aquele que vive falando palavrão, que vive mentindo, que vive enganando, que vive passando a perna no colega do lado. Eu estou glorificando a Deus ou não? Sim ou não? Não. Eu não estou adorando a Deus. Mas eu sou o cristão lá no meu serviço, que eu sofro dano. Eu sofro dano às vezes. Alguém me xinga, eu perdoo. Não, deixa quieto, está perdoado. Não, porque deu um prejuízo. Não, eu vou ajudar, eu vou contribuir. Eu vou ajudar. Eu estou sendo um cristão. Aí a pessoa vai lá e vai falar assim, ó, aquilo ali é crente de verdade. Aquilo ali é crente de verdade. A minha vida, meu estilo de vida está glorificando a Deus. Isso é adoração. Paulo fala isso. Para nós entregarmos o nosso corpo em sacrifício verdadeiro a Deus. Com ações de sacrifícios verdadeiros a Deus. Paulo fala isso lá em Romanos 12:1. Ofereceu o corpo como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Amém, queridos? Em Mateus 4:10, o Senhor fala, Jesus fala, que devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. Deus é digno de toda adoração. Em João 4:23, a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus é muito mais do que louvar. E o louvor, o que é? O louvor, o que é? É uma forma de nós expressarmos com a nossa boca a adoração a Deus. Eu entrego a Deus com louvor, expressando o que está no meu coração, através da minha boca, a palavra declarada. Eu estou cantando, glorificando a esse Deus. Isso é louvor. É uma forma de adorar. Não é só o louvor que adora, mas é uma forma de adorar, de expressar a minha gratidão, de expressar a grandeza de Deus. Quando a gente lê os Salmos praticamente todos eram cânticos de Davi. Cânticos. Então você vai ver ele pedindo, você vai ver ele confessando, você vai ver ele cantando, glorificando, você vai ver ele cantando, exaltando o poder de Deus sobre a vida dele. É uma forma de adoração. Salmos 22:3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Então, Deus habita no meio dos louvores, da palavra declarada. Deus habita no meio dos louvores. Quando você louva, Deus vem, Deus escuta, sabe? É como um sacrifício. É uma expressão voluntária, é uma oferta. Eu estou ofertando a Deus, eu estou cantando, salmodiando a Deus. Outra coisa importante, que o louvor liberta. Lá em Atos 16:25, estava Paulo e Silas presos. Levaram a surra, estavam presos, machucados ali, presos. Não era só preso dentro de uma sala, amarrados, encarcerados, em correntes. E eles louvavam, eles cantavam e eles oravam. Em um determinado momento, veio ali o poder de Deus, que as correntes foram quebradas, tudo foi quebrado. E não foi só o deles, fala que todos foram livres. Então o louvor liberta. Muitas vezes a gente não entende por que começa o culto com louvor. Não é verdade? É só para preencher o tempo. Já imaginou o pastor passar 2 horas pregando? Ia ser chato demais, não é verdade? Mas não é só para isso. O louvor, irmão, é preparar o nosso espírito para você receber a pregação. Ali é um momento também de você estar ofertando a Deus a sua adoração.
Muitas vezes a gente chega na igreja, cansado, um dia corrido, você chega ali deprimente, meio deprimido, triste, né? Às vezes foi um dia que um dia difícil, complicado, com alguma derrota, com algum sentimento ruim, e aí tem um louvor, você fica calado. Aí vem o meio, vem a palavra, você vai embora do mesmo jeito. Mas quando tem um louvor, e a diferença não é o louvor, a diferença é o que eu faço durante o louvor. E eu entro, e eu começo a cantar, e eu começo a liberar. E ali a gente canta a palavra profética. Muitas vezes do louvor a gente canta que a gente não está vivendo aquilo, mas pela fé nós declaramos. Nós vamos declarando, são declarações de fé. Naquele momento está tudo ruim, mas eu estou cantando que está tudo bom, e Deus vai mudando, e Deus vai transformando, e aí chega no ponto, como Paulo e Silas. O poder de Deus vem e quebra, despedaça aquele jugo que está prendendo, aquela tristeza, aquela amargura, aquele, né, que você fala assim, não tem mais solução, aquilo ali é despedaçado. Aí vem a palavra, te alimenta, e você volta para casa transformado. Então o louvor faz parte do nosso culto. O Salmo 115 fala que aqueles que adoram ídolos, feito de terra, de barro, feito de gesso, de ferro, de madeira, se torna igual os ídolos. O ídolo não fala. Quem adora o ídolo também não vai falar. Mas quem adora Deus se parece com Deus. Torne-se parecido com os ídolos, aquele que adora os ídolos. Então torne-se parecido com Deus, quem adora a Deus. Então quando você adora, você vai se tornando parecido com Deus. Então a adoração é também um princípio para as nossas vidas. Faz parte. Faz parte, irmão. E a adoração, ela não é condicionada se eu estou bem, se eu estou mal. Ah, hoje meu dia foi mal, não vou cantar, não vou fazer nada aqui. Vou ficar na minha. Então, só espero que o pastor Romar não termine logo essa palavra, não enrola muito que eu quero ir embora. E tá bravo. Você sai do mesmo jeito, às vezes sai até pior. Você nem escuta a pregação, ela nem entra no coração. Mas quando você se rende, se quebranta, se entrega, fecha os teus olhos ali, ó, se desliga. Tudo que está em volta. Você se liga em Deus. Deus vem na tua vida. E você sai uma outra pessoa, volta para casa uma outra pessoa, transformada. Porque o poder de Deus transforma. O poder de Deus liberta. Amém? Que Deus abençoe você. Você que está em casa assistindo, que Deus abençoe sua vida. Que possamos praticar o que temos aprendido. Amém? Vamos orar?